Olá, tudo bem? Vamos fazer um treinamento para você aprender a como fazer a busca dos imóveis ali para o cliente, né? Entendendo a demanda e dentro aqui do nosso sistema de gestão real, que é o sistema dos imóveis, tá bom? Então, por onde começamos aqui, né? Só para vocês entenderem, a gente tem aqui uma carteira de imóveis ativos, alguns que estão em fase de aprovação e autorização, que é entrada e saída, né, de anúncios e os inativos, tá bom? Aí tem aqui esse ícone de ocultar inativos, que você pode querer ver ou não. Eu acabo deixando aqui, eu acho interessante. É, E aí, seguindo aqui a parte dos ativos, o que é que você tem que entender sobre a nossa carteira? A nossa carteira, ela tem imóveis que são duplicação, porque aumenta a nossa taxa de performance ali nos portais. Então, quando o imóvel ele entra, a gente duplica esse imóvel, por exemplo, aqui, ó. Nesse imóvel aqui você vê uma duplicação. Infelizmente o material fotográfico bem ruinzinho. Temos que melhorar nisso aqui. Mas, e aí nessa duplicação a gente coloca uma diferença de preço para também enganar um pouquinho ali os portais e conseguir tipo passar como se fosse um anúncio diferente, entendeu? E aí, por que eu falo isso? Porque assim, se você quiser ver no momento de filtrar apenas os imóveis sem as duplicações, você coloca aqui, ó, site, e ele vai aparecer publicado no site. Você clicou e aí sim temos a nossa carteira real, que hoje é 403 imóveis ativos, tá bom? É, Beleza, mas vamos lá. Então eu vou te ensinar um pouquinho sobre filtro. Pensando aqui na demanda do cliente, vamos analisar aqui uma demanda, por exemplo. Então eu vou abrir aqui Igor. Ai, calma aí, esse aqui não é. Deixa eu ver se esse aqui vai. Ó, esse aqui. Ah, não, também já fechou. Mas o que que eu queria mostrar para vocês? Eu queria mostrar o modelo de como a gente manda o perfil de busca. Na verdade, dá para fazer isso aqui, ó. Então vou voltar aqui, processos, central de atendimentos, ok. Por exemplo, esse aqui é uma mensagem que a gente vai disparar ali no nosso site ou no sistema da Agilize para os clientes, fazendo algumas perguntas ali interessantes a respeito da demanda que eles possuem, certo? Então aqui, quais os bairros te agradam? Olha, se você quer filtrar bairros ou cidade eu até já aconselho. A gente trabalha atualmente, por exemplo, Salvador, São Paulo e também a gente vai iniciar Belo Horizonte. Em breve eu vou colocar aqui. Então eu sugiro, para ficar mais prático, já salvar esses filtros. Senão você vai ter que colocar cidade, nome, depois vem aqui estado e depois você vem cidade. É muito trabalhoso. Então é melhor você pegar aqui, por exemplo, coloca aqui cidade. Eu quero, por exemplo, São Paulo capital. Então, São Paulo. E aí você vem aqui embaixo e coloca, ó, gravar atual. E ele vai falar o nome. E aí você coloca, sei lá, SP. Você vai colocar aqui um nome. Porque aí ele já fica salvo aqui. E aqui é um filtro que é só você clicar e ele já vai. Então, por exemplo, imagina aqui que eu estou em Salvador. Então, eu estou nos imóveis de Salvador. Eu venho aqui, clico SP, ele já muda para os imóveis de SP. Então, aprendendo isso aqui, vocês vão agilizar muito a gestão ali de procura no sistema, tá bom? Só um fator importante é que é o seguinte, se eu coloco outros filtros, tipo apartamento, a venda, e depois clico no filtro, ele vai eliminar os filtros que já estavam ali. Então, o ideal é você clicar primeiro na cidade. Vou até eliminar isso aqui, que eu não preciso. E depois você adiciona os demais filtros, tá bom? Então vamos lá. Então, se a pessoa falou em bairros, vamos aqui para São Paulo. Então eu vou colocar aqui.
Quando você colocou São Paulo, quando você clicar em bairros, ele já vai buscar os bairros de São Paulo, tá vendo? Então aqui em cima, bairros de São Paulo. Então, vou colocar Pinheiros. Então, bairros não tem jeito, você tem que ir adicionando ali pela demanda do imóvel. Então, o cliente falou Pinheiros, Madalena e Perdizes. Vamos supor que a demanda do cliente foi essa. Ok, então temos esses imóveis aqui. Aí eu vou colocar site, publicado no site. Agora eu tenho o número real dos imóveis, tá bom? Então, beleza. Então, aqui, na parte das perguntas, aqui, a gente não vai falar sobre o tipo de demanda, porque isso já vem ali no link, geralmente, que a pessoa manda, né? Se ela quer um apartamento, se ela quer uma sala comercial. Então, já vamos colocar isso aqui também. A pessoa está buscando um apartamento. Então, aqui, o filtro de apartamento, de sala, então você vai ter os vários tipos, né? Então, se você deixar aqui em claro, já aparecem os vários modelos, ó. Então, apartamento, casa, terreno a gente não trabalha, sala, cobertura, flat, kitnet. Exemplo, se for uma laje, não, vamos ver aqui um prédio, entendeu? Então, você vai colocando e ele vai aparecendo esses filtros, tá bom? Beleza, então aqui a gente já colocou a tipologia, que vai ser apartamento, beleza? Então já é um outro tipo. Depois, a pergunta é a quantidade de quartos barra suítes, tá? Então, a gente chama aqui de dormitórios. Então, dormitórios. Aí, o que eu aconselho, tá? Você tem ali uma demanda de um cliente que ele quer um apartamento de 2 quartos. Eu normalmente não coloco 2 quartos, eu coloco de quantidade até quantidade. E aí, quando eu coloco, eu vou colocar de 2 a 3, porque de repente temos um apartamento num preço que está encaixado ali com o que a pessoa quer e tem um quarto extra. Então, pode ser um fator interessante, entendeu? Na hora da sua busca. Então, eu adiciono aqui, então de 2 a 3 quartos, temos aqui uma quantidade, os imóveis vai reduzindo, né? Então, beleza. Então, a gente já falou aqui de bairros, de dormitórios. Forma de pagamento a gente não vai entrar ali dentro do sistema, mas valor a gente entra. Então, a pessoa falou, olha, eu quero um apartamento de até 1 milhão. Então, beleza. Vou colocar 1,5 milhão. Então, você vai colocar valor. Então, valor busca. Eu também uso o de até, tá? O mínimo eu não coloco, na verdade, eu coloco só um aqui. E o máximo, se a pessoa falou 1,5 milhão, eu vou colocar uma margem, tá bom? Porque possa ser que temos um imóvel que é exatamente o que a pessoa quer, que está um pouquinho mais caro, e aí sempre essa pessoa vai fazer um esforço ali, se ela realmente quer aquele perfil, para comprar. Então, se ela falou 1,5 milhão, eu vou colocar aqui 1,7 milhão mais ou menos. E também tem a margem de negociação, tá? Isso é importante. Então, sei lá, vamos supor, um imóvel desse aqui, uma proposta talvez de 1,6 milhão não seja uma proposta indecente, considerando o valor do imóvel. Então, faz sentido, entendeu? Beleza, adicionei, novamente os imóveis vão reduzindo. Então, vamos olhar as demais aqui, ó. Então, valor máximo, forma de pagamento a gente não coloca. Valor máximo do condomínio. Isso é importante na hora da venda. Então, valor do... Não, eu acho que é condomínio. Condomínio... Eita, calma aí. Condomínio de valor... Tá vendo? Então, condomínio de valor de e até. Então, vou colocar de 1.000. E a pessoa falou, olha, eu quero no máximo 2.500 de condomínio. Então, na compra, o valor de condomínio é importantíssimo. Viu tanto que saiu aqui? Porque os condomínios são mais caros do que o que a gente está trabalhando. Então, ficou 4. E aqui, a pessoa pode ter... A gente falou de condomínio, informações relevantes. Nessas informações relevantes, por exemplo, a pessoa falou, olha, eu quero um prédio com piscina. Eu só tenho que lembrar como é essa pesquisa, tá?
Acho que é isso aqui, ó. Condomínio, novamente, com recurso. Tem recurso? Eu não sei qual a diferença do com e o tem. Mas eu vou aqui no com. Piscina. Então ele já reduziu aqui, tá vendo? Então caiu para duas opções. Os outros dois prédios não tinham piscina. Aí só tem que ver direitinho, gente, como a gente chama esses recursos no sistema, tá? Porque se você escrever de forma diferente, ele também não vai buscar certinho. Então é bom até ter uma listagem ali: piscina, piscina coberta, academia. Se eu colocar academia, não, tem que colocar de novo, né? Condomínio com recurso, academia. Acabou, só tem um. Chegamos no final da linha, gente. Então, todos aqueles imóveis, só temos esse imóvel no perfil. E aí a pessoa pode te fazer outras perguntas, né? Por exemplo, qual bairro te interessa? Aí a pessoa fala: olha, eu quero perto, é, sei lá, eu vou trabalhar na Vila Madalena, então eu quero perto da Vila Madalena. E aí você pode até traçar, por exemplo, eu vou até desfazer esses perfis aqui, tá? Então só vou deixar São Paulo. E a pessoa falou: olha, eu quero um raio ali de 2, 3 quilômetros da Paulista, por exemplo. Eu vou trabalhar na Paulista, então eu quero um raio de 2, 3 quilômetros da Paulista. Então, perfeito. O que você vai fazer? Ó? Você não vai buscar por bairro, você vai colocar geolocalização. Então, geo, aí aparece próxima geolocalização. E aqui aparece um mapa, tá vendo? De São Paulo. Então, você vai buscar aqui São Paulo. Você já pode buscar a própria avenida. Então, Avenida Paulista. Pronto. Aí ele já marca aqui, tá vendo? E aí você vai colocar um raio de 3 quilômetros que foi que o cliente falou. Pô, 3 quilômetros é bem abrangente, tá vendo? Então, você vai colocar aqui OK. E aí aparece esse monte de imóveis. Novamente, eu vou colocar site para tirar os duplicados, para ter uma noção melhor. Aí o cliente quer comprar, então venda. Tá? Bom, então esse geolocalização, vocês viram como é maravilhoso? Porque às vezes é melhor a gente fazer pelo geolocalização do que fazer pelos bairros, senão você tem que marcar um monte de bairros. Então se a pessoa fala: olha, eu quero próximo a Pinheiros, ou próximo à Avenida tal, então você vai tendo ali você só coloca um raio daquilo e você vai pegar todos os bairros num perímetro, entendeu? E isso é muito bacana. Um outro ponto interessante, a gente falou um pouquinho de venda, vamos para a locação, para eu te mostrar um pouco sobre os filtros de locação. Então, locação aqui você vai colocar locação. Então, lock, aparece já a locação. Novamente, colocar site. E aí, se a pessoa falou: olha, eu quero uma sala comercial, apesar que eu acho que não temos muitas salas, viu, gente? Então, eu não vou definir aqui o tipo, tá? Porque a carteira de São Paulo ainda tá bem pequenininha, tá crescendo. Mas a pessoa fala: olha, eu quero no valor máximo ali de 10 mil pacote, que é aluguel mais condomínio mais IPTU. Você pode colocar pacote, aí aparece aqui, ó, pacote de locação de até. Aí eu coloco 0,1 e 10, né? Então, sei lá, a pessoa falou 10 mil, eu vou colocar 11. Então, ficou bastante imóveis ainda. Agora, se eu colocar apartamento, beleza. E a quantidade de dormitórios. Dormes. Quantidade de dia. A pessoa falou 2 a 3. Bom, temos uma opção interessante. Ela falou a localização. A gente vai puxar aqui geolocalização. Então, olha, eu quero Faria Lima. Num
raio de 2 quilômetros. Pô, já pega bastante coisa, hein? Mas, sei lá, um quilômetro e meio. Então vamos lá. Eita, não apareceu nenhum. Então a gente está sem zero imóvel próximo da Faria Lima nesse perfil. Mas entenderam que legal? Então você pode fazer pelos bairros, pode fazer assim. E locação, eu recomendo usar sempre o valor de pacote de locação, tá? Que aí você já engloba aluguel, condomínio, IPTU, já engloba o valor que o cliente pode pagar no máximo, que é o mais importante, tá bom? Um outro ponto também, vamos supor que você está atendendo salas comerciais. E aí, a pessoa vai te falar, geralmente escritórios, ele vai te falar uma área, né? Então, aqui eles combinam o seguinte, ó. Olha, eu quero... Aí, quando é sala, sala você pode puxar por sala, conjunto. Ah, conjunto o sistema não busca. Então, deixa eu ver. O sistema busca como sala comercial mesmo, né? Entendi. Laje também não busca. Depois tem que dar uma olhadinha como o sistema vê essa questão. E a pessoa fala, olha, eu quero um escritório de 150, no máximo 200 metros quadrados. Então ela vai te dar o mínimo e o máximo. O escritório ideal é sempre colocar o mínimo e o máximo, tá? Porque se a gente colocar aqui 01, ele já vai te dar um monte de escritórios que não fazem sentido para a pessoa. Então eu coloquei área área útil de até 150 metros a 200 metros. Então busquei, novamente não temos nenhum. Vou reduzir então. Área de 100 metros a 150 metros. Ó, temos algumas salas, site para tirar os duplicados. Temos 3 opções para o cliente. Agora, se a pessoa falar localização, a gente vai ter pouquíssimas opções. Então, bom, eu acho que assim já meio que dá para ter uma noção de como fazer a busca para o cliente. E aí depois eu posso até ver direitinho quais são os filtros principais, mas tem outras diversas formas de filtro aqui que você pode ir explorando também. Mas os principais são esses. Então, voltando aqui, a gente falou sobre todos esses. Vou aqui, escritório, a gente falou sobre área. Mobiliado, não mobiliado, eu não sei se tem como se a gente marca. Tem que fazer uma pesquisa se tem como buscar um mobiliado ou não mobiliado. Condomínio, tal. Ponto comercial. Tá. Exemplo, se a pessoa falar, olha, eu quero uma casa, tudo bem. Então, ela está em São Paulo, ela está em Salvador, ela quer uma casa em condomínio. Então, você pode colocar a casa e depois você coloca no condomínio, tá vendo? Ou em condomínio, na verdade. Então, ele busca só casas dentro de condomínios, tá vendo? Então, se a pessoa não quer uma casa de rua, você também pode fazer isso aqui, tá bom? Bom, pessoal, acho que isso é só para começar, para vocês terem uma ideia de como fazer o filtro, de como ir buscando ali de acordo com a necessidade do seu cliente. E aí eu concluo esse treinamento aqui, tá bom? Valeu, tchau, tchau.